Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0, que vai ter análises das notícias pela advogada Camila Amorim, pelo também advogado Marcelo Pavão, que é jornalista, além de ser advogado. A primeira notícia que a gente vai analisar é uma notícia interessante. A Prefeitura de Peruíbe multou a Sabesp em 8 multas de R$320 mil cada uma por 8 pontos de vazamento de esgotos na Avenida Mário Covas, que é a Avenida da Praia em Peruíbe, e o esgoto, como mostra a foto, chegou na areia da praia. A avenida é a Avenida da Praia, né? Nessa época de verão, quando os hotéis ficam com lotação assim perto de 100%, quando os apartamentos de temporada estão todos ocupados, né? Quando a população flutuante do interior de São Paulo, de outras regiões, vem aproveitar as férias no litoral, é muito comum, mesmo aqui em Santos, em São Vicente, em Guarujá, a gente está andando na rua e vê um cano de uma tubulação de esgoto ou de água de chuva estourada, vazando na calçada. A multa desse tipo, 2,5 milhões de multa, é que já não é tão comum assim. Já tinha acontecido em novembro, Pavão, só que a multa em novembro tinha sido só de R$50 mil. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, eu estava prestando atenção no que você está falando, da prefeitura, da aplicar multa, a prefeitura isso, já deu a primeira multa. Assim, eu acho que a coisa precisava ser mais efetiva, porque essa aplicação de multa, a gente sempre tem que ficar resgatando a questão das multas aplicadas em operadoras de telefonia no Brasil. Se a gente for pegar o valor dessas multas, a gente tem multas bilionárias. E a gente, na realidade, sabe que não entrou para o cofre público um único centavo. Então, assim, aplicar multa, até que ponto isso vai resolver o problema? E eu acho que a gente precisaria começar a ver outro tipo de ação, outro tipo de não sei se penalidade ou atuação, porque o que a gente vê é o seguinte: a Sabesp está sendo multada, o esgoto continua vazando, o dano continua ocorrendo e no final a Sabesp, o gestor da Sabesp, como o gestor de outras empresas públicas, vão simplesmente chegar e falar o seguinte: olha, a gente não tem o dinheiro, ou vai pagar, ou vai fazer a manutenção. Então eu penso que as câmaras municipais, no caso Peruíbe, a própria prefeitura, precisam elaborar critérios de punição mais efetivos. E eu lembro, Paulo, diversos locais no Brasil, diversas cidades, já instalaram aplicativos no sentido de que essas obras emergenciais de vazamentos, roubo de fios, etc., a população enviando a informação de que há um problema, essas empresas elas já mandariam o conserto. Eu vejo que aqui em Santos mesmo, a gente tem várias situações que os vazamentos ficam às vezes dias, a água jorrando até ser consertado. Então, e a gente já conversou, inclusive, aqui com o então superintendente da Sabesp aqui em Santos, que é o Raul Cristiano. Ele falava: o difícil é a gente identificar, né, o problema. Então, eu penso que a gente deve acelerar a comunicação, ver alguma forma de acelerar essa comunicação do dano, para que a empresa rapidamente tome as suas devidas atividades e essas multas sejam convertidas, aliás, ou muito superiores ou convertidas para a sociedade. Porque se ficar só no valor, Paulo, eu acho que não tem valor pedagógico, não é reparador e vai ficar elas por elas, Paulo. Camila, boa tarde. Boa tarde a todos. A multa, né, como o Pavão disse agora há pouco, ela tem o objetivo dela é ser uma punição moral no bolso, para que as pessoas aprendam a não fazer aquilo novamente. Só que, infelizmente, não é o que tem acontecido, principalmente com as concessões, entes públicos, de forma geral. Como a multa perto do lucro é muito pequena,
Então, em vez de eles corrigirem para não ter isso na próxima demanda, eles acabam aceitando a multa, não pagam com essa alegação de não tem dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vão na esfera administrativa, vou dizer assim, enrolando, e aquela multa nunca é convertida na finalidade jurídica, vamos dizer assim, que a gente tem a multa. Então, a multa acaba sendo nada. E é exatamente esse o ponto que está errado, né? Porque a partir do momento que você já teve a multa uma vez, tem a multa 2, você vai esperar o quê? Vai ter a 10ª multa e aquilo vai continuar assim? Para uma empresa do tamanho da Sabesp, para algumas empresas de viação, que sempre tem as infrações, até em relação ao consumidor, né? Telefonia, até energia, você pode colocar isso. Para eles, o valor da multa é muito pequeno em relação ao lucro. E eles já têm aqueles advogados internos que já coloca no custo bolo, né? Exato. Já coloca no custo bolo e recorre-se de tudo e posterga ou realmente vai não paga e pronto. Eles acham que está tudo bem. Mas não é isso, né? Nós como consumidores, nós como cidadãos, né? Nós que pagamos essa conta. Essa multa vai sair de quem? Do nosso bolso. Não vai sair de nenhuma outra empresa. Não vai sair dos executivos da Sabesp ou dos executivos da aviação, enfim, não importa. Não sai do bolso deles. Sai sempre do nosso, né? Contribuinte, enfim. Nós deveríamos começar a cobrar uma posição diferente desses entes. Não ficar eu acho que nem só o reclamar, Pavão, que você estava falando adianta. Eu acho que a gente tinha que ter uma postura... Uma instalação por exemplo, ser condenada a uma instalação de um posto de análise de riscos. Algo além da apenas a multa. O Paulo, como engenheiro, sabe? Algo que obrigue a construir um posto de observação e controle da situação. Para que não fique, porque se ficar na multa, vai continuar o vazamento, vai continuar o dano, vai continuar o prejuízo. Então, assim, é isso mesmo, Camila. É algo concreto que seja, além da multa, além de tudo, você tem que montar aqui um instituto, um posto para você monitorar o risco. Porque uma multa pesa no bolso da pessoa física. Muitas vezes no bolso da pessoa jurídica, isso é nada. Então é isso, a gente tem que pedir, né, cobrar que além da multa seja uma prestação de serviços, alguma coisa venha no pacote, porque só multa a gente está vendo que não adianta mais, né? Agora, já que a gente falou em multa de pessoa física, a primeira pessoa que furou a fila da vacina no ano passado, no estado de São Paulo, recebeu a multa da Secretaria de Cidadania, de Justiça e Cidadania do estado. R$27 mil, salgadinha, não é, Pavão? Essa vai ter que pagar, porque não tem como fugir. Não é apenas salgadinha, né? Essa é daquela para qualquer Djokovic voltar atrás, né? Pois é, mas eu acho que ela ainda vai brigar, né? É uma mulher, salvo engano, é uma mulher que furou a fila. Ela ainda pode recorrer disso, e o que eu acho mais engraçado, não é engraçado, é que a nossa justiça tem tanto recurso, tem tanto isso, tem tanto aquilo, que R$27 mil podem virar 50 assim, né? Se ela não... Porque tem juros de mora, né? Tem juros de mora, tem... Multa nesse caso não tem, mas tem outros incidentes financeiros que isso pode virar uma pequena fortuna facilmente. São 128 casos registrados, né, com denúncias de fura-filas só no estado de São Paulo. Porque o primeiro esquema de fura-fila que foi noticiado foi em Minas Gerais. Né? Aquela não enfermeira que não vacinou aquele monte. Mas, Paulo, eu acho o seguinte, eu sou favorável... Ali foi uma tentativa de fura-fila, mal sucedida. Eu sou totalmente favorável que essa multa seja convertida numa prestação de, no mínimo, 30 dias de serviço comunitário em postos de saúde. Sabe, eu acho que, acho que a gente precisa começar a evoluir no mundo das penas no Brasil para que essas, sabe, o preso quebrou o muro para fugir, então ele, além de voltar, ele vai ter que ficar lá para montar o muro. É aquela tal história, a gente precisa que a coisa doa, que tem que doer no bolso. Principalmente, não apenas o pagamento, porque, por exemplo, se essa pessoa aí tem dinheiro, é uma coisa. Se não tem dinheiro, fala, eu não tenho como pagar também. Agora, se você condena, seja
qual categoria econômica, social for, você vira e fala, você vai ficar 30 dias no atendimento de um posto de saúde de Covid. Aí ela vai pensar 12 vezes antes de furar a fila. Porque eu acho que é isso, a pessoa precisa sentir na pele a necessidade. Então é aquela tal história, você quer dirigir bêbado? Ok. Foi pego? Ok. Então você seja condenado a estar no atendimento de fraturas, para ver o que ele ocorre. Porque se ele não sentir, Paulo, ele vai continuar fazendo, pagar, a gente volta naquele, se lembra, no meio da pandemia, o Gabigol foi pego, que ele disse que tinha ido comer pizza num cassino clandestino, né? Então, ele falou que estava num cassino clandestino comendo pizza. Aí quando foi condenado a 104 mil reais. O que ele fez com 104 mil reais? Cartão, cheque ou dinheiro, né? Ele pagou e acabou o problema. Agora, condena o Gabigol a ficar 30 dias carregando maca no hospital. Ele vai pensar 2 vezes. E por falar em vacina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está discutindo hoje a liberação ou não da vacina pediátrica, crianças de 3 a 11 anos, da Coronavac, que é produzida em São Paulo pelo Instituto Butantan. É muito provável que o presidente Bolsonaro fique muito irritado se essa vacina pediátrica for liberada. Ele já ficou irritado com a vacina da Pfizer pediátrica. E essa decisão, Camila, ela pode ser abalada, pode ser afetada, né, a palavra certa, influenciada pela decisão da Prefeitura de Lençóis Paulista, que cancelou, suspendeu a vacinação de crianças depois de um caso de parada cardíaca. Eu acho que é importante a gente separar, né? Uma coisa é a Coronavac para crianças e outra coisa foi o que aconteceu em Lençóis Paulista. Em Lençóis Paulista, uma criança de 10 anos foi vacinada e teve uma parada cardíaca 12 horas depois. Ela começou a sentir os sintomas 12 horas depois e o pai pediu socorro. E assim, a própria Pfizer, que é a fabricante da vacina que foi utilizada em Lençóis Paulista, confirmou já deu uma declaração de que não é uma reação comum, que em nenhum dos estudos que eles fizeram com mais de 2.000 crianças teve qualquer sintoma adverso no caso de uma parada cardíaca. Então, assim, uma coisa é o que aconteceu em Lençóis Paulistas. A outra coisa é o que em relação à Coronavac para crianças. Eu acho que é importante a gente ressaltar essa briga, né, essa picuinha, essa birrinha de criança que existe entre Bolsonaro e Dória. A vacina da Coronavac foi desenvolvida pelo Instituto Butantan. Instituto Butantan de muita excelência, uma referência não só no Brasil como no mundo inteiro. Várias das vacinas que nós tomamos com total segurança foram feitas pelo Instituto Butantan. Só que a birrinha do Bolsonaro e do Dória chegou ao ponto das vacinas. A gente fala isso há um tempão e essa briguinha é bem ridícula. Então, assim, como foi o Dória que fez a vacina é ruim. Se eu que tivesse feito, a vacina era boa. Então, assim, essa briga vai se estender agora infelizmente, né, de novo, voltamos no tempo, estamos em 2019 e temos a descoberta da Coronavac, mas não deve ser utilizada. E aí, a da Pfizer, a reação que teve na criança foi uma reação inesperada, igual todos nós podemos ter. Então, assim, e vale ressaltar que em Lençóis Paulista, as vacinas foram suspensas por 7 dias a partir de quarta-feira, mas se você é um pai ou responsável por uma criança que está nessa faixa etária de vacinação, você liga na central de saúde, eu acho que é esse o nome lá, e fala, eu quero dar no meu filho. Você agenda e vai tomar. Então, assim, não é uma coisa que está proibida, são 7 dias de suspensão, mas quem quiser pode continuar dando a vacina no filho. E a briga da Coronavac para a criança é muito mais uma briga política do que uma briga científica. A gente tem que deixar bem claro isso. Pavão, você acha que o presidente Jair Bolsonaro pode ficar muito bravo hoje se a vacina pediátrica da Coronavac for aprovada pela Anvisa? Eu acho que sim. Apenas para complementar o que a Camila falou, que foi perfeita, é que o procedimento da suspensão da vacinação é um procedimento padrão de cautela, ou seja, toda vez que há um resultado adverso do normal, o procedimento é parar tudo para se analisar a coisa. Então, quanto mais informação, melhor. Já o presidente Bolsonaro,
ele atualmente, se a gente for analisar assim, friamente hoje, ele está conseguindo ser menos ruim do que o Queiroga, por incrível que pareça. Porque o desministro da saúde, que é o ministro da mentira, assim, ele está completamente perdido, é uma vergonha o que o ministro Marcelo Queiroga faz hoje, e o Bolsonaro está hoje mais preocupado com a reeleição. Então deixa ele brincar de reeleição, que eu acho que ele atrapalha menos. Ele, com certeza, já ontem a gente já teve um atraso da Anvisa na declaração da liberação. Isso é uma ação do governo, sim, quando se atrasa. A gente não pode esquecer que no final de novembro, início de dezembro, foi a mesma coisa com a dose de reforço. O governo conseguiu adiar por 2 semanas as reuniões da Anvisa e ontem a Anvisa saiu pela tangente e pediu mais algumas informações. Então, assim, o Bolsonaro, ele está, sim, muito nervoso, ele é anti-vacina, ele não gosta... E agora, ele poderia ler algumas vezes, algumas matérias de não apoiadores... Podia nos assistir, né, Paulo? Ou então, por exemplo, nada, aquele que o senhor chamou lá em Brasília para fazer a cartinha que o senhor não fez, o ex-presidente Michel Temer. Leia alguma entrevista do Michel Temer, presidente, e saiba que o senhor vai perder sim as eleições porque o senhor consegue ser mais tosco do que a tosqueira. Então, essa é a verdade. No momento que o senhor, presidente, voltar para a razão e falar a vacina é vida, talvez até o senhor melhore os seus índices de popularidade. Porque, ruim por ruim, olha, o senhor está sendo comparado com Hermes da Fonseca, lá no início do século passado, né? Entre os piores presidentes do mundo. A questão é muito simples, o senhor precisa começar a apoiar o povo que o senhor pede voto. É muito simples, não é inventar a roda, é simplesmente nós brasileiros todos não temos ódio do senhor é o presidente, nós queremos que o senhor seja o melhor presidente. Então está na época, volta para a ciência, apoia a vacina, invista nos seus ministros fazendo projetos, que ainda tem 1 ano, a gente não precisa jogar esse ano fora, presidente. A bola de cristal está bem transparente aí. Está totalmente transparente, para ele eu não sei, mas está totalmente transparente. O Opinião 2.0 para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta quinta-feira tem análises, comentários da Camila Amorim e do Marcelo Pavão. Cerca de 800 servidores municipais das prefeituras da área da saúde estão afastados do trabalho ou por influenza, gripe ou por Covid. O número de contaminações é muito alto. Isso aí faz a gente refletir, o Marcelo Pavão fez esse diagnóstico ontem na Rádio Jovem Pan, na falta de planejamento que houve. Tinha um general, né, no Ministério da Saúde e o coronavírus, a pandemia, não foi enfrentada como ela deveria ser enfrentada, como uma guerra ao vírus que ela é. Não há substituição, não há treinamento de profissionais para substituir esses da linha de frente que foram muitas vezes morrendo, muitas vezes sendo afastados pela contaminação, mas muitas vezes afastados também pelo estresse profundo, pela exaustão. A situação dos profissionais da saúde, principalmente os da linha de frente, mas qualquer profissional da saúde, nesse momento, é uma situação muito difícil. São 2 anos de trabalho contínuo, de risco, de pouca convivência, né? Uma convivência mais difícil com a família, porque sempre existe a possibilidade de estar contaminado. Uma coisa muito complicada, né, Pavão? Paulo, são heróis, né? Então, são heróis, só que eles não estão sendo reconhecidos e dado valor como heróis. Então, assim, não adianta a gente ficar batendo palminha quando o enfermeiro passa e médico passa, porque eles precisam de salários. A gente precisa ver em vários estados pelo país, médicos e enfermeiros se voluntariaram para a linha de frente e não receberam os seus salários. O Pará é um que estava atrasado e tal. Então, além disso, Paulo, você tem a questão de todo mundo fala, são heróis, sim, são heróis.
mas eles precisam de férias. Está todo mundo sem férias há 2 anos, está todo mundo direto. Então tem muita gente pedindo demissão porque não aguenta mais. O estresse chegou a um nível insuportável, sem contar os que morreram, os que ficaram doentes. Muitos médicos estão fazendo análise porque a coisa é traumatizante. Os seus problemas em casa, vários que tiveram que sair de casa para proteger seus familiares. E a gente não teve, não vê e não sente que o retorno a esses policiais ou com algum tipo de gratificação, ou com contratação emergencial de médicos, principalmente escolas de campanha. A gente estava conversando isso ontem. A gente viu muito hospital de campanha. Só que a gente não está vendo escola de campanha. Ensinar essas pessoas como entubar, como tratar, como ver quais são as precauções, quais são os primeiros procedimentos. Muitas pessoas estão sendo contratadas, estão sendo treinadas com o paciente. Então não está se pensando na reposição desse material. E isso é muito importante, desde o atendimento até o médico, o recepcionista, o motorista da ambulância, o maqueiro, todos precisam ser treinados e reciclados. E a gente não vê, desde o início da pandemia, um investimento claro na substituição dessas pessoas. Elas precisam descansar, elas precisam se repor. E o que está acontecendo? Muitos estão pedindo demissão, estão se afastando e nós estamos perdendo, cada dia que passa, mais e mais profissionais. E a gente fala que é uma questão de guerra, uma estratégia, porque isso não precisa necessariamente nem ser médico, precisa ter conhecimento de estratégia e sempre estar pensando como xadrez, 2, 3 jogadas na frente, e não como dama comendo a primeira peça. Nós tivemos o ministro da Saúde, que é considerado um especialista em estratégia, que não fez nada. Nós temos hoje um ministro que não vale nem a pena a gente comentar, mas nós também não vimos em municípios e estados trabalho nesse sentido de formação. Bem no início da pandemia, professores de educação física, veterinários, vários profissionais que têm conhecimento de primeiros socorros foram convocados. E depois ficou por isso mesmo. Deveriam ter sido treinados para fazer, pelo menos, no descanso desses profissionais. Então, Paulo, são heróis sim, merecem todo o nosso aplauso. Agora, não basta a gente aplaudir e considerar heróis. A gente tem que dar apoio, suporte, principalmente psicológico e nessa questão de saúde. Eles não podem ficar com toda a carga por conta deles. Isso tem que ser dividido com a administração, Paulo. Camila. Paulo, tá o Pavão falando aqui, eu fico pensando. Nós todos estamos já perturbados mentalmente por tudo isso que a gente tem enfrentado, né? Não está sendo fácil para ninguém. Imagina esses profissionais que a hora que eles veem um paciente, muitas vezes eles dão um oi na entrada e conduzem esse mesmo paciente dali 12 horas para um carro fúnebre. Então, assim, é muita pressão psicológica. Não tem como alguém estar bem. Não tem como você pegar um profissional da saúde hoje que esteja em boas condições, não só de saúde física, mas mentalmente bem. E esse pessoal nunca teve o suporte necessário. Como o Pavão falou, todo mundo sempre bateu palminha. Eu lembro que no começo da pandemia, tal hora, todo mundo se reunia nas janelas para aplaudir. Mas só isso não está bastando para eles. Eles precisam cumprirem turnos conforme é determinado para essas categorias. Então, sei lá, turno de 12 horas, vai lá, descansa mais 12, 24 para depois descansar. Porque do jeito que está, nós vamos ter não só falta de leitos, não só falta de remédios, nós vamos ter falta dos profissionais que precisam nos amparar. Ou seja, é uma coisa assim, é uma gangorra. Nós apoiamos esses profissionais e esses profissionais estão nos apoiando. Praticamente eles estão carregando a pandemia nas costas, tem 2 anos. Então assim, o que o Pavão falou é perfeito, ninguém nunca pensou estrategicamente como seria, ninguém nunca pensou na questão de remuneração, porque vai lá um médico, você convoca, faz o atendimento e depois, muito obrigada, vou te pagar com palminhas. Não, gente, não é assim. Então, assim, a gente precisa pensar bastante. Aí eu já dou enfoque também nas eleições. O que a gente quer para o nosso país? Porque uma coisa sem estratégia jogada como foi, nós estamos vivendo os resultados.
Nós comentamos ontem, aqui no Opinião 2.0, logo depois que saiu o resultado da justiça italiana, né, em relação ao Robinho, que o último recurso foi rejeitado. Depois saiu a confirmação da pena, mais tarde do programa, a 9 anos de prisão. O Robinho, um dos maiores ídolos da história recente do Santos, ao lado do Neymar, provavelmente não vai ser preso, porque é complicado ser preso no Brasil, não vai ser extraditado para a Itália, porque a Constituição brasileira não permite a extradição de um brasileiro, mas ele tem um fim de carreira lamentável, porque melancólico, porque ele ainda pretendia encerrar a carreira jogando no Santos. Ele tem um pós-carreira complicado também, porque esse tipo de crime pelo qual ele foi condenado, a sociedade não costuma perdoar, não é, Camila? Paulo, e não tem que perdoar, né? Nós estamos falando de um crime de estupro. E o que eu comentei com o Paulo, a gente comentou pela manhã, é assim, o que mais me incomoda em tudo isso, assim, ele é um criminoso, assim, mas ele tentou jogar a culpa na vítima. Ou seja, a mulher provocou, e é aquela coisa que a gente já está discutindo há muito tempo, né? A mulher estava com a roupa curta, a mulher estava com o decote aberto demais, a mulher provocou. Então, assim, além de tudo, além dele não ter conseguido, né, admitir o erro dele, ele ainda tentou jogar a culpa na mulher que ele estuprou. Então, assim, é uma inversão de valores. Ele esportistas, né, muitas vezes, ainda mais do nível dele, nós sempre admiramos, sempre as crianças sempre se inspiram, quero ser igual a ele, quero ser igual àquele. E, de repente, ele usa, além do estupro, que é muito cruel, ele usa uma desculpa mais cruel ainda, que a culpa é da mulher. O Robinho, quando teve uma passagem pelo Manchester City, na Inglaterra, ele já tinha se envolvido num caso de violência sexual do qual ele foi absolvido. Parece que não aprendeu a lição, não é, Pavão? Olha, Paulo, eu assino embaixo o que a Camila falou e eu acho que não há que se passar pano por um caso de estupro. Mas só que eu vejo um outro lado, concordo com tudo. A gente tem que olhar agora, houve a condenação, vai ter que ser visto como é que ele vai cumprir essa condenação, mas eu penso que cabe ao Robinho, a partir de agora, sentar e pensar a sua vida daqui para frente. Pode consertar o que ele fez? Talvez. Apagar? Jamais. Mas ele pode construir ou reconstruir a sua vida a partir de agora. Ele pode fazer ações contra esse tipo de situação. E por que eu falo isso? Porque esse meio do futebol, e aí eu não estou colocando culpa na vítima, mas esse meio do futebol, do dinheiro, do poder, é um meio muito perigoso. E talvez, pode ser que o Robinho, talvez, venha a ser um porta-voz para fazer um trabalho justamente nesse meio do futebol, desse mundo que se ganha muito dinheiro, do muito poder, do eu posso, eu mando, e em situações, já se envolveu em duas, outros jogadores também estão envolvidos, questões de drogas, de estupro, violência, etc. e tal. Talvez, Robinho, seja a chance que está na sua porta de não apagar o passado, que ninguém vai apagar, mas talvez você reconstruir o futuro, fazendo com que outras pessoas se conscientizem que o que você fez, o que você participou, é totalmente errado e evitar que futuramente outros casos aconteçam. Então, assim, eu quero crer que você, Robinho, a gente falando direto aqui na região, você repense o futuro e refaça a sua vida. Pode ser que dê certo, pode ser que você consiga, o importante é tentar. Não pode, é o que a Camila falou, é culpabilizar a vítima. Mas cabe a você tentar dar a volta por cima no que for possível, Robinho. O advogado do Robinho tentou convencer a justiça italiana sobre o caráter da vítima do estupro e levou uma dura repreensão. Agora, o que o Pavão colocou é muito bem colocado. O Robinho errou e ele tem a chance de ajudar outras pessoas a não cometer o mesmo erro. Talvez seja, porque no futebol isso é bastante comum, né? Talvez seja uma maneira dele reparar o erro que ele cometeu e que
custa a ele esse final de carreira melancólico e um pós-carreira bem complicado. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Tem 2 vídeos aqui no Opinião 2.0, você telespectadora, você telespectador, sempre fica sabendo tudo que está com muita repercussão na internet, nas redes sociais. E tem 2 vídeos muito impressionantes por características diferentes. Um deles é muito emocionante, muito doce, é o que a gente vai ver primeiro. É um pai já idoso mostrando ao filho cego pelo tato o que é um Fusca. Era um Fusca dos anos 70. O dono do Fusca ficou emocionado, filmou, e esse vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações no Instagram. Isso aí aconteceu em Santos, Pavão. Perto da sua casa, por sinal. Paulo, eu estou vendo o vídeo, eu estou aqui arrepiado, porque é assim, é amor puro. É aquela tal história. O que esse pai está fazendo pelo filho é demonstrar o amor, é demonstrar aquela coisa. É linda essa imagem, independente se é o Fusca, se é uma bicicleta, é aquilo que se espera, é o chavão, amor com amor se paga. Então, assim, teve 1 milhão de visualizações, que bom, que tenha 10 milhões, que tenha 100 milhões de visualizações, que a gente aprenda a amar. Eu acho que é esse que é o básico. A gente está falando aqui de Covid, estamos falando de indenização da CETESB, a gente está falando das pessoas amarem mais a sua casa, sua terra, seu país, que a gente participe de tudo e possa presenciar cada vez mais situações como essa. A gente tem visto diversas situações de pessoas que estão saindo do seu casulo, com as suas doenças, com os seus problemas, para dividir isso com a sociedade e crescer. Eu acho que é isso que a gente precisa. Quantas pessoas hoje, vendo esse vídeo do pai com o filho mostrando, talvez pegue na mão do seu filho, da sua filha, ou pegue na mão do seu pai, se for o caso, que tiver com uma deficiência, com uma necessidade, faça o mesmo. Quem sabe, mostrar uma flor, mostrar um cachorro, trazer, a gente ter uma vida mais humana, menos ganhos, menos glamours. A gente está falando agora do Robinho, que a chance do Robinho voltar a ser um cidadão respeitado, ele não está impedido disso. Cometeu um erro? Quem já não cometeu erro? Aqui é a mesma coisa. Esse tipo de demonstração de amor é o que a gente quer. O próximo vídeo é que é o problema, Paulo. Eu vejo esse vídeo e me remete muito aos meus pais. Porque eu falo, eu tenho pais incríveis. Meus pais são fantásticos. E aí mostra, né, como que funciona esse tal amor de pais, de mãe, de pai. Enfim, é uma coisa pura, né? Eu vejo assim, graças a Deus, eu tenho uma relação ótima com os meus. E vendo assim, a gente pensa, ó, isso que é o amor. Sim. Isso que é amor, é isso que é amor. Não quer nada em troca, você não pede nada. É quase palpável esse amor, é literalmente, né? Palpável. Quase se pega esse amor, né? E eu acho que é isso que... Por isso, a gente estava falando de violência sexual. E eu comentei com o Pavão no intervalo da violência contra a criança e o adolescente. São coisas que me pegam muito, por quê? Porque quando a gente está falando de criança, de filho, a gente está imaginando uma coisa dessa. Para mim é muito complicado entender esse amor violento. Como eu te amo, eu te bato. Como eu te amo, não vai sair de casa. E quando a gente fala de amor, a gente espera esse amor, né? Esse que a gente viu no vídeo, a gente espera esse amor que a gente está acostumado. Eu, pelo menos como filha, posso dizer, eu estou mimada, eu estou acostumada a um amor desses. E eu acho que é o mesmo amor que a gente tem por um irmão. E, assim, não tenho o que falar. Isso é amor. Por isso que, para mim, alguns crimes são muito pesados, porque é isso que a gente espera, é o que está aparecendo na TV. Olha, é lógico que a característica mais importante desse vídeo, a que fez ele viralizar, é exatamente esse amor do qual o Pavão e a Camila falaram. Agora, eles são mais novos. O telespectador mais na minha faixa de idade
vai observar nesse Fusca detalhes interessantes, né? Primeiro o pneu tem faixa branca, O coisa que não se vê bagageiro, né? mais, né? Depois tem a bagageiro do calota Fusca. e tem uma coisa interessante, esse Fusca dos anos 70, um pouquinho antes, no final dos anos 60, tinha uma coisa que aconteceu no Brasil, um fenômeno, que era as pessoas roubarem uma pecinha do Fusca, que era aquela que sai o jato de água para limpar o Sim, para-brisa, sim, o vidro do sim. para-brisa, né? Para fazer um anel, né? Olha, essa eu Não, não o Pavão sabia. e a Camila não Eu devem não lembrar cheguei a disso, porque são pegar, mais eu não novos, cheguei a né? pegar. Mas eu lembro desse fenômeno. Agora, realmente, a atitude do pai mostrando Ó, eu quero um Fusquinha. um Fusquinha, né? Eu andei muito naquele buraco lá de trás. Nossa, eu também andei. Aquele buraco No lá de... chiqueirinho. Viajei muito naquele chiqueirinho lá Hoje atrás. não pode mais. Hoje não pode, Hoje fui não até para pode. São Paulo, gente. Hoje não Era pode mais. impressionante o número de pessoas que cabiam dentro de um Fusca, Eu, né? eu cabia, gente. Eu entrava naquilo lá. Hoje acho que nem meu pé entra. Tinha uma piada também, né? Como é que cabe 5 elefantes dentro de um Fusca, né? E a resposta era 2 na frente e 3 atrás, né? Agora, Paulo, você viu lá naquele Fusca? Tinha até os cílios do farol, né? É bem interessante mesmo, né? Esse Fusca. O Pavão tem razão, o outro vídeo é terrível, né? Uma cena que teve final feliz até, né? Teve um final não infeliz, não trágico, mas poderia ter sido muito pior, poderia ter sido horroroso. Aconteceu na Bélgica essa cena aí de um louco, né? Um desequilibrado, empurrar uma passageira que ele não conhecia, né, Camila? Sim. Nos trilhos Não. do metrô. E a atenção e o reflexo preciso do condutor do trem fez com que ele conseguisse brecar, como a imagem mostra, e não atropelar a mulher que foi jogada no trilho. Né? A primeira vez que eu vi esse vídeo, na minha cabeça... Isso aconteceu no começo da semana. Foi no metrô de Bruxelas. Quando eu vi essa imagem que vocês estão vendo, ó, que joga, antes de eu ver o trem... Aqui, ó, aí. Antes de eu ver esse trem, o metrô freando, na minha cabeça já é desgraça. Na minha cabeça eu já vi a cena da mulher em pedaços. Mas graças a Deus o motorista, né? Não é motorista que fala, o do metrô, teve uma rapidez, um reflexo incrível, freou milímetros antes de chegar na vítima, né? Na mulher, e ela quebrou, agora eu não lembro ao certo se foi o cotovelo ou o ombro. Ela só teve isso de lesão. E o rapaz que tem algum distúrbio mental, que empurrou, né? Ele foi preso. Então ele tentou fugir também, mas a polícia conseguiu detê-lo. Então, assim, um final feliz, quem sabe agora o doente mental vai ter o tratamento que deve, porque quando a gente fala de doente mental, não é colocar na cadeia, fechar. Você tem que dar uma dignidade para essa pessoa. Então, quem sabe agora ele receba o tratamento adequado e essa mulher vai ter uma recuperação. Mas uma coisa que chama atenção, que a gente pode observar, é que se o metrô tivesse algum sistema que impedisse a pessoa de ficar tão próxima à linha, acidentes como esse seriam muito evitados, tal como suicídios que acontecem em linha de metrô. Então, é para o metrô também, para as organizações, pensarem em proteger a vida mais um pouco, né? Agora, é provável que ele seja inimputável, né, pelo desequilíbrio mental, muito provável aí, mas se ele fosse imputável, se ele pudesse ser incriminado, Pavão, seria tentativa de assassinato, né? Sim, tentativa de homicídio. Eu vejo, Paulo, que a grande situação que precisa ser levantada aqui, em complemento ao que a Camila falou, é exatamente a imensa quantidade seja de adolescentes ou adultos, filhos, irmãos, parentes, pessoas que estão dentro da nossa casa muitas vezes, que têm algum problema, algum distúrbio mental, alguma necessidade especial. E o grande problema é que muitas famílias colocam essas pessoas para baixo do tapete. Não enfrentam o problema. Então tem muita gente esquizofrênica, depressiva, com toque, com uma série de coisas
aliados a outros problemas que, então assim, são crianças que ficam trancadas o dia todo no quarto, filhos que vão crescendo e aí os pais vão escondendo essa pessoa dentro de casa, mas essa pessoa tem ou uma esquizofrenia ou algum outro distúrbio mental e não há tratamento, que as pessoas vão escondendo. Então, que essa mensagem, que essa imagem que acabou, felizmente, sem maiores danos, mas que é tão comum, não apenas na Bélgica, mas no Brasil, em todos os lugares, principalmente em países como o nosso, onde não é atacado esse problema de frente, ou seja, que as pessoas que têm algum tipo de necessidade, que têm algum tipo de deficiência, que recebam esse tratamento, é o que a Camila falou. Eles não têm que ser trancados, eles não têm que ser escondidos. Muito pelo contrário, tem que haver essa maior entrosação, porque a gente vê por esse vídeo que o rapaz, nitidamente, tem algum problema. Não é uma pessoa normal. Então ele não pode ser encarado. Agora, será que essa pessoa, esse rapaz, já não demonstrou dentro de casa ou nos lugares onde ele frequenta algum tipo de necessidade? Será que não há que se pensar também em algum tipo de controle sobre essa situação, seja qual for, sabe? Ou colocar um aviso eletrônico, ou a pessoa ter algum acesso, algum botão de pânico, enfim, que há que se pensar, porque essas pessoas não podem ser escondidas, ao mesmo tempo que a gente precisa ampará-los e que eles não acarretem mais isso. A gente não pode mais, depois de casos como o do Champinha aqui, por exemplo, no Brasil, que era uma criança, só que absolutamente demoníaca. E a gente está discutindo daqui a pouco a eventual soltura desse Champinha na sociedade. Então a gente precisa tratar, a gente precisa ter essa situação para evitar que após eventos como que poderia ter sido uma tragédia ocorram, para a gente depois ficar lamentando. Isso a gente precisa ser antecipado. Eu acho que é importante a gente deixar aqui clara a mensagem que doença mental não é crime. Sim. Você ter uma depressão, você ter qualquer transtorno não é um crime. Você só precisa de tratamento. Então, assim, às vezes é melhor a gente assumir, a gente e não cuidar. Esconder, né? É uma coisa que precisa ser mais debatida. Eu acho que é o mesmo processo que a gente vê em relação a pessoas que se tratam de um câncer, as pessoas que se tratam de uma AIDS, as pessoas que estão com Covid agora. Eu acho que a gente está num processo e precisa se chegar às doenças mentais, para a gente não ficar sem ainda... tabu. Porque hoje é a frescura, né? Hoje é a frescurinha. Eu estou com depressão, você está com frescura. E não é sério, é muito sério. Então a gente precisa começar a falar, a gente precisa começar... Porque com as pessoas falando que estão em tratamento do câncer, o tratamento do câncer evoluiu, a vida social evoluiu, a AIDS... Quando surgiu a AIDS na década de 80, bastava você falar que estava com HIV que você era banido da sociedade. Hoje evoluiu, ainda precisamos evoluir muito. Talvez agora o foco seja a doença mental, porque muita gente ainda acha que doença mental é frescura, e não é frescura. É alvo ainda de muito preconceito. Uma semana depois da onda de calor que assolou a Argentina, principalmente Buenos Aires e Uruguai também, em Buenos Aires teve apagão provocado pela corrida aos aparelhos de ar-condicionado, todo mundo ao mesmo tempo. No Uruguai houve a morte de 400 mil galinhas, por causa que também teve apagão, também faltou energia elétrica nessa onda de calor. Uma semana depois, Porto Alegre pode ter, na semana que vem, na verdade vai ser 2 semanas depois, uma onda de calor parecida, estão prevendo a maior temperatura da história da cidade de Porto Alegre, 41 graus, não se sabe com que sensação de calor, porque a sensação de calor em Santa Catarina foi terrível já nessa semana. Isso aí pode chegar aqui no litoral, hein, Pavão? Sim, a gente já vê, né? A gente estava tão contente com o verão até semana passada, né? Que era sol e aquele clima mais ameno. Aí agora veio essa bolha quente. Nós aqui já estamos acostumados com 41, 42 graus, o Rio 43, 45. Agora lá no sul a coisa vai pegar. E a gente tem que... É a tal história, a gente está falando muito de aprender. Gente, temos que plantar árvores,
temos que preservar os mananciais, nós temos que preservar a natureza porque ela devolve o que a gente precisa. Destruindo, concretando, é que a gente não vai conseguir lá. A gente estava falando de Santa Catarina. Você vê lá em Camboriú, o prefeito aprovou prédios de 60 andares, tampou a praia, teve que aterrar, apareceu o tubarão, porque onde estava o bicho lá quietinho, trouxeram. Então a gente precisa, você não vê lá no porto de Recife, era o porto bonitinho e tal, foram ampliar o porto, o tubarão apareceu, porque estão mexendo. Então a gente precisa aprender a trabalhar junto com a natureza, para a gente poder... Só que o Brasil a gente não tem. Então tá toda essa chuvarada aqui no Sudeste e no Nordeste, só que as reservas estão todas baixas. E a gente está prevendo já um ano de 22 bem complicado e 23 mais ainda, se a gente não voltar com a nossa atenção para o meio ambiente e para a preservação, para poder trazer mais brisa, né? O pensamento passa boi, passa boiada, né? Exato, Que a gente teve recentemente. Então, eu acho que assim, a gente está pagando passa boi, passa boiada. Então, assim, no sul não é normal uma sensação térmica de 50 graus. E a gente pode dizer que mesmo aqui na Baixada, no Rio de Janeiro, também não é normal uma sensação térmica de 50, 60 graus. A gente sempre foi mais quente do que o sul, mas também não é normal. Há mortes relacionadas com essa sensação térmica. Sim, é muito quente. Eu não sei, eu sou muito sensível à temperatura. Então, para mim, esses dias já estão dias meio que insuportáveis aqui. E nós estamos falando o quê? De 35, 36 graus. Não estamos falando de 50. E o pessoal do sul está tendo, né, que aprender a se portar diante desse calor. Então, coisas que para nós já são hábitos, né? O tomar água toda hora, usar protetor solar, fazer esse tipo de coisa, o pessoal do sul está tendo que aprender a fazer para não morrer de calor. Ontem aqui na Baixada Santista, em muitos lugares, a água saía quente da torneira. O Opinião 2.0 chega ao final, agradecendo ao Marcelo Pavão e à Camila Amorim a participação como comentaristas, ao pessoal da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, meia-noite a reapresentação e uma ótima quinta-feira para você que você merece.